Tudo bem, pessoal? A gente vai falar agora, de genética. Genética, a parte da biologia responsável pelo estudo da transmissão das características hereditárias. Sim ou não? Bom, antes da gente falar efetivamente de genética, a gente precisa se entender aí com alguns conceitos. Para você ir bem no vestibular e conseguir faturar aquela questão lá de genética, você tem que dominar bem esses conceitos. Às vezes o aluno não compreende um problema de genética justamente por não ter assimilado bem esses conceitos. Vamos lá então? Primeiro conceito aí, gene. Professor, o que é um gene, hein? Fator que determina uma característica hereditária. Olha que interessante. Hoje você sabe o que é um gene. Você sabe que o gene é um segmento de DNA, um pedacinho do cromossomo que contém uma informação, né? Você aprendeu que o gene contém a receita de uma proteína. E também aprendeu que é essa proteína que produz a sua característica hereditária. Você aprendeu isso. Você sabe disso hoje, né? Você está aqui no século XXI e você tem muita informação. Você é uma pessoa privilegiada, né? Mas e o Mendel, hein? O pai da genética? No tempo dele, pessoal, ele não tinha as informações que você tem hoje. Ele não sabia o que era efetivamente um gene, né? Tanto que ele utilizou a palavra fator. Quem diz fator diz algo desconhecido. Há algo aí nos seres vivos, que eu não sei exatamente o que produz as características hereditárias. Também não sei como que isso se dá. Tá? Mas o Mendel está muito mais preocupado em como é que esses fatores são transmitidos de uma geração a outra, né? E como é que eles se relacionam uns com os outros. E é isso que ele vai estudar, tá certo? Então, gene, o que é o gene? É um fator que determina uma característica hereditária. Professor, mas o que é característica hereditária? Olha, algumas das suas características você herdou dos seus pais. Tá? Você percebe isso claramente, a cor dos olhos, tipo de cabelo, se é liso ou crespo, né? Enfim. Mas tem algumas outras características que você não herda dos seus pais e você não transmite para os seus filhos. Quer ver um exemplo? Uma cicatriz. Se você tiver uma cicatriz, por exemplo, em alguma parte do seu corpo, seu filho não herda, né, essa cicatriz. Por quê? Porque essa é uma característica adquirida e não uma característica hereditária, certo ou não? Uma tatuagem também. Se você fizer uma tatuagem, seu filho já nasce tatuado? Não nasce tatuado, porque não é uma característica hereditária. Tá claro, então, que existem características hereditárias e características adquiridas ao longo da vida? Ótimo. Então, gene é um fator, é algo que determina uma característica hereditária. Para a genética clássica, a gente não precisa se preocupar muito com a natureza desse fator. Beleza? Joia. Então, vamos chamar esse fator de gene. Alelos. Esse é um conceito que está relacionado com o primeiro, com o conceito de gene. Por quê? Porque alelos são formas alternativas de um gene que determinam variações de uma mesma característica. Vamos ilustrar isso como exemplo? Suponha a característica cor dos olhos. Né? Quais são as variações? Quais são as variações da característica cor dos olhos? Digamos que eu tenha olhos claros ou olhos escuros. Tá? Então, existe um alelo responsável pela variação ou variedade, olhos claros. E um outro alelo responsável pela variação, olhos escuros, ou pela variedade. Sim ou não? Tranquilo? Então, de novo, o que são alelos? Formas alternativas de um gene que determinam variações de uma mesma característica. Suponha que eu chame de alelo azão aquele que é responsável pelos olhos escuros. E chame de alelo azinho aquele que é responsável por olhos claros. Mas você percebe que tanto o azão quanto o azinho determinam as variações da mesma característica, que é a cor dos olhos? Certo ou não? Então é isso. Agora, locus gênico, lugar ocupado por um gene no cromossomo. Pessoal, onde o gene se localiza? Nós não dissemos agora há pouco que o gene ele é um segmento, um pedacinho de DNA? Sim ou não? Portanto, a gente pode definir o cromossomo como uma sequência linear de
genes, não é isso? Então eu posso definir uma espécie de endereço para o gene naquele cromossomo. Tá? Então essa localização exata do gene no cromossomo ou na molécula de DNA é o que a gente chama de locus gênicus em latim, né? Locus em latim, local, loco gênico, tá certo? Lugar ocupado por um gene no cromossomo. Tudo bem, pessoal? É isso. O gene ele tem uma casinha, o gene ele tem um endereço e esse endereço é o locus gênico. Tranquilo? Fenótipo. Agora, que história é essa de fenótipo e genótipo? Bom, a configuração de genes que eu herdo dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, que vão determinar uma certa característica, eu chamo de genótipo, né? Então, eu posso receber alelos iguais, né? Aí meu genótipo é homozigoto. Posso receber alelos diferentes, aí eu sou heterozigoto. Enfim, é o meu genótipo, tá? E fenótipo é o conjunto de características determinadas pelo genótipo. Só que em muitas situações, na maioria delas, os fatores ambientais interferem na expressão da característica hereditária. Então, o fenótipo ele não é 100% determinado pelos meus genes. O ambiente ele pode interferir na expressão desse fenótipo. Vamos tentar ilustrar da seguinte maneira. Suponha que você tenha uma configuração genética para pele clara, tá ok? Mas todo mundo sabe que se você se expõe muito ao sol, a cor da sua pele se modifica, você se torna mais bronzeado. Sim ou não? Você fica com a cor da pele mais escurecida, tá certo? Então, o seu fenótipo ele é influenciado, tá, por fatores ambientais, né? Os fatores ambientais modificam aí o seu fenótipo. Tudo bem? Tranquilo? É isso aí.